Agora o Vasco começa a trabalhar com busca de reforços. E surgiu um nome novo, Alexander Aravena. Esse cara é atacante, 21 anos de idade, chileno, já tem jogado pela seleção principal do seu país, pertence à Universidade Católica. O nome foi apresentado pelo Alexandre Matos para os dirigentes da 777. O nome foi apresentado, se o Ramon Dias der ok, a tendência é que a 777 ajude o Vasco na busca por esse reforço, atacante que chegaria para tentar resolver os problemas de gol ou para se juntar a Verratti, artilheiro que deu super certo desde que foi contratado. Números do Aravena em 2023, 34 partidas, 14 gols e mais 5 assistências, promessa que certamente garantiria um acréscimo de qualidade e uma perspectiva de venda futura interessante. Alguma novidade do Vascão, Nicola? Jonathan Matheus. Jonathan, Arévalo, deixa eu só ver se é Arévalo mesmo. Antes de falar do Marcelo Teixeira, né? O Matos, enquanto negociava com o Vasco a possibilidade de ir para lá, ele disse que gosta muito do Marcelo Teixeira como executivo de futebol para a base. Hoje o cargo de executivo de futebol na base é ocupado pelo Carlos Brasil, tá? Carlos Brasil que tem bom trabalho, especialmente no Vasco, o trabalho dele é bem notável. Mas o Matos tem a ideia de dar uma reformulada. O pessoal da 77 concorda. Então existem tratativas para que o Marcelo Teixeira deixe o Bahia. O problema é que o Marcelo Teixeira ganha R$120 mil por mês na base do Bahia e tem enorme autonomia. Já foi procurado por jornalistas, disse que nem tinha proposta, enfim. Mas eu posso assegurar para vocês que existem conversas e o Matos está tentando levar o Marcelo Teixeira da base do Bahia para a base do Vasco da Gama, tá? O Natan perguntando notícias de Claudinho ou Scarpa. O Natan, o nome do Claudinho toda hora vem à tona, em meio a especulações. Do que eu escuto do representante dele é que não há possibilidade de o Claudinho voltar. Vou até mandar mensagem agora para o Fernando Garcia. Estava conversando com o Fernando hoje sobre o Robert Renan. Pois até preciso explicar para vocês, porque hoje muita gente afirmando que já há um acordo para que o Robert Renan saia do Zenit, fique um ano no Corinthians por empréstimo e depois seja comprado pelo West Ham. Mandar mensagem agora para o Fernando Garcia. Fernando, última pergunta do dia, que eu já estava falando com ele sobre Claudinho no Brasil em 2024. Tem alguma mínima chance? Vamos ver o que a gente consegue sobre esse assunto, tá? Seguindo aqui com mais perguntas, dúvidas, sugestões, curiosidades. O DG perguntando sobre as novidades do Vasco. Estava explicando agora há pouco sobre o sonho do Vasco em trazer o Marcelo Teixeira. Esse é um plano do Alexandre Matos, tá? Recém-contratado pelo Vasco. O Vasco anunciou ontem o Alexandre Matos. Hoje surgiu a informação de que Alexander Aravena, atacante chileno de 21 anos de idade, que pertence à Universidade Católica, interessa ao Vasco. Só para vocês entenderem o contexto. A informação foi divulgada por um jornalista chamado Puma Fernandes. Segundo o Puma, o Matos já tinha intenção de contratar o Aravena para o Atlético Paranaense. Como ele acabou contratado pelo Vasco, obviamente que o negócio com o Atlético Paranaense desistiu, e agora o Matos está tentando fazer com que o nome do Aravena prospere dentro do Cruz Maltino. Hoje já se providenciou, já se levou o nome do Aravena para o Ramon Dias, para que o Ramon também possa participar dessa escolha. Por falar no Ramon, que colocou meio que em dúvida a sua permanência, não sei se eu vou ficar, então, e a gente até achou estranho porque ele tem contrato até dezembro de 24 com o Vasco, mas o Vasco e o Ramon Dias avançaram para que a renovação do contrato seja feita até dezembro de 2025. Então, tudo indica que, de fato, o Ramon Dias se fez. O Diego DRV. Nicola, é verdade que o Advíncula e o Daverson no Vasco? Diego, o Advíncula tem sido oferecido para clubes brasileiros. O Advíncula é aquele lateral peruano muito forte, que joga no Boca Juniors. Eu gosto dele, tá? Só estranhei quando falaram que ele foi oferecido para o Santos, porque já se sabe que o Santos não terá capacidade para grandes investimentos, tendo só a Série B e o Campeonato Paulista para disputar. Mas ele está sendo sugerido para alguns clubes brasileiros. Sobre o Daverson, esse namoro, essa especulação é antiga, mas toda vez que eu pergunto para o Cristiano Dresch, que é o executivo de futebol, ele é o cara que manda no futebol do Cuiabá, ele sempre fala, Nicola, proposta não teve. E os caras do Cuiabá querem algo na casa dos 5 milhões, não querem não, a multa é de 5 milhões de euros, tá? Boa noite, será que o Daverson chega ao Vasco? Um abraço.
Ronaldo, mandei mensagem agora há pouco para o Cristiano Dresch para saber sobre outros reforços. Vou dar uma sondada sobre a situação também envolvendo o Daverson, tá? Se parece que o Daverson pode pintar no Cruz Maltino para a próxima temporada. O José Neto perguntando sobre Gabigol no Vasco. Tem uma novidade importante sobre o Gabigol, informação do GE. Vou começar dando essa notícia também, vai? Em outubro, Gabigol e Flamengo deixaram tudo acertado para uma prorrogação de contrato até 2028. O contrato atual se encerra em dezembro de 24. O Gabigol fez algumas exigências, como aumento salarial e uma série de bônus. Ele passaria de 1.600.000 por mês seu atual salário para algo na casa de 2.100.000 reais. Tá? O Flamengo concordou, as partes deram as mãos e encaminharam todo o processo burocrático de realização de contrato, minuta, aquela coisa, vai para advogado, volta, enfim. Foi para a mão do Gabigol, o Gabigol assinou o contrato e repassou para o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Como no caso do Bruno Henrique, não houve assinatura por parte do presidente. Agora, o presidente do Flamengo assinou o contrato do Bruno Henrique, mas não assinou o contrato do Gabigol. E aqui vem outra novidade. O pessoal do GE trouxe a notícia de que o Flamengo decidiu congelar a renovação de contrato do Gabigol. Essa renovação só será feita ou assinada no primeiro semestre do ano que vem, se o Gabigol desempenhar bem. Aí para o Gabigol aqui não vai ser interessante, porque o Gabigol vai entrar no último ano de contrato e a partir de julho do ano que vem ele vai estar livre para assinar um pré-contrato com quem bem quiser, com o Corinthians, com o Al Hilal, com o Al Nassr, com o Sevilha, e a grana, em vez de ficar para o Flamengo, passa a ficar com o Gabigol. Eu acho um enorme equívoco do ponto de vista mercadológico para o Flamengo. Nicola, mas como é que você vai dar aumento para um cara que fez uma temporada ruim? De fato, a temporada não foi boa. Mas não renovar o contrato com ele é perder um jogador de muita qualidade que custou muito caro. O Gabigol custou cerca de 90 milhões de reais. Roberto Dinamite, à época presidente, sim, ele não conseguiu a carta de garantia para que ali se transformasse num estádio olímpico. Sim. Na verdade era para a prática do rugby, que estava há 70 anos ausente da Olimpíada e estava retornando, o Rugby 7. O rugby de 7 pessoas, né? De 7 atletas, vamos dizer assim, né? Agora, doutor Marcos, vocês têm um grupo que eu sou apaixonado, falo com o Marcelo quase que diariamente. Sim. Hoje vocês têm esse apoio político. Eu gosto muito do Eduardo Paes, que eu qualifico como um visionário, né? E eu chamo ele de síndico da cidade do Rio de Janeiro. E é verdade, é um grande gestor. E o fato é que hoje a gente está percebendo uma vontade maior das pessoas de debater sobre o tema. Vamos falar de São Januário, vamos falar da barreira do Vasco, vamos falar da ampliação do estádio e da reforma do entorno, da recuperação do entorno. Hoje eu percebo que existe, tanto é assim que já tem um projeto tramitando na Câmara de Vereadores, coisa que até então, nesses 11 anos que a gente está nessa luta, não tinha ocorrido. Então eu percebo que hoje a gente está tendo um momento político mais favorável para que se debata em frente a esse tema e que se realmente dê atenção àquelas pessoas que ali estão e que merecem respeito, merecem inclusão, merecem um tratamento de cidadãos da cidade do Rio de Janeiro, como de fato são, e que precisam de atenção básica, saneamento, precisam de escola, precisam de creche, e tudo isso vai vir junto quando você faz a aprovação da ampliação de São Januário e da reorganização da barreira. E escola, potencialização de uma área. Escola o Vasco tem dentro de São Januário. Eu vou repetir uma frase que eu criei na época da Rádio Nacional. Se o Colégio Vasco da Gama se chamasse Colégio Flamengo, o presidente do Flamengo já teria sido chamado para ser o ministro da Educação. Sim, mas como foi criado pelo Eurico Miranda, dentro do Vasco da Gama, na barreira do Vasco, não, mas Não, gente, os principais jogadores do Vasco da Gama, da seleção brasileira, estudaram no Colégio Vasco da Gama, estudam. O filho do Romário... o sino aí, que lindo, que delícia. O Romarinho estudou no Colégio Vasco da Gama. Felipe Coutinho. O Felipe e o pai dele tinha dinheiro para pagar os melhores colégios. Não, ele estudou dentro de São Januário. Né? O Alex Teixeira, que está no Vasco da Gama, estudou no colégio, conheceu a esposa dele. Hoje ele tem, acho que 3 filhos, 3 filhinhos.
lá no Colégio Vasco da Gama. Então, Exatamente. amigo, pelo amor de Deus, vamos olhar com grandes olhos, com olhos bonitos, com olhos de amor, de vontade, de desejo para o Colégio Vasco da Gama, para o Vasco e para São Januário e principalmente para o seu entorno. Eu costumo dizer também que o Clube de Regatas Vasco da Gama é um clube vencedor não somente no esporte, mas no social. Não, mas eu vou te dizer ficar até citando a história do Vasco, todo mundo conhece, né? Foi o primeiro clube, não foi o primeiro clube a ter negros e pobres, sim. mas foi o primeiro a ser campeão com negros e pobres. E aí vem a carta dos 100 anos, né? Exatamente, e foi o clube que peitou a federação e que fez a federação mudar a sua postura elitista e fazer passar a adotar uma postura inclusiva. Foi o Vasco que puxou, porque ceder, outros cederam, mas o Vasco falou, não, eu prefiro não jogar com vocês. Não, mas para vocês jogarem, vocês têm que fazer um estádio. Fizemos. Fizeram logo o maior estádio da América. O Vasco sempre responde a todos os desafios que são impostos a ele. Foram 60 dias de estádio fechado e nós estamos na Série A. Nós prevalecemos. Doutor Marcos, o senhor está muito bonzinho. Desculpa, você não sabe. Foram quase 90 dias com o estádio 80 fechado e o Vasco ainda assim prevaleceu, resistiu e venceu. E quase caiu. Porque uma coisa é você jogar com a torcida ao sim. seu lado, outra coisa é jogar de portão fechado. Mas, ô Wellington, o seu colega, o Lédio Carmona, meu ídolo. Alô, conselheiro Lédio Carmona, um abraço. Isso. Ele falou uma coisa certa. Quando houve aquele episódio de fechar em São Januário e que estavam atacando e tal, ele falou, olha, por mais que tentem nos atacar, nós resistiremos. Eu acho que aquela ideia daquele painel que surgiu nas sociais de São Januário, sim, com aquele um ser humano colocando lá resistiremos, acho que saiu daí a ideia. Provavelmente. E a própria Barreira também estampou lá uma faixa maravilhosa, alertando para tudo que nós fizemos. Eu vou fazer um negócio com vocês. Eu vou encerrar o vídeo aqui, mas eu vou